Bom dia, bom dia, bom dia, galera, tudo bem? Aqui é o Fernandão, sou um dos membros da Igreja PIB. Eu quero agradecer a presença de quem está assistindo agora, né? Apesar de estar sendo gravado esse vídeo, já quero agradecer vocês que estão assistindo agora. Né? E agradecer também aos líderes e pastores que me dão essa oportunidade de estar fazendo alguns devocionais. Né? O pastor André, na sexta-feira, falou que não teria devocional na segunda, né? Mas não teria com ele, né? Como nunca tem, na segunda-feira é sempre escolhido alguém da igreja para estar fazendo devocional. Então hoje é comigo aqui. Eu sei que vocês estão ansiosos, né, para ir para nossa casa nova lá, ajudar junto com os americanos tudo aquilo que nós temos que estar acertando e ajeitando na casa, mas sempre bom a gente ter um momento de comunhão com Deus inicialmente. Né? Como eu falei, esse vídeo está sendo gravado, então eu vou estar orando, né, no final desse dia, né, pelas orações que estiverem escritos no chat aqui. Então quero agradecer mais uma vez a presença de todos aí. Vamos orar para iniciar o nosso devocional? Pai, Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus. Obrigado primeiramente por quem o Senhor é na nossa vida, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fez e faz na nossa vida, Pai. Obrigado por ser nosso Deus, nosso Pai. E te peço em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor traga discernimento e entendimento para entender tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar hoje, Pai. Obrigado mais uma vez pelos americanos que estão aqui nos ajudando, Senhor Deus. Por nossos pastores, por nossos líderes, Senhor Deus. Obrigado, obrigado. Não temos palavras para agradecer tudo que o Senhor já faz na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém. Então, galera, eu quero retificar algumas coisas com o pastor André. Nós estamos falando da primeira carta de Timóteo, né? Primeira carta de Timóteo. Na quinta-feira o pastor falou sobre legalismo nas igrejas. Isso é uma questão importante que eu quero colocar para vocês, que chamou muita atenção referente a essa questão de legalismo na igreja. Né? Ele fala da questão daquilo que é instruído para as pessoas, né? Em forma de religiosidade. Né? E o que eu quero falar sobre esse dia, eu gostaria de parar um minutinho para falar sobre isso, que é por esse motivo, daquilo que o pastor falou, o pastor André falou, que eu faço um estudo antes de fazer o devocional. Né? Há 2 semanas eu já estou sentando, escrevendo, estudando, lendo sobre o capítulo que eu vou falar. Por quê? Primeiro, eu não tenho tanta experiência quanto outros pastores, né, para estar falando aqui para vocês. Segundo ponto, eu não quero ensinar nenhuma doutrina vã ou qualquer coisa que não seja o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, inclusive, quando eu prego lá para os jovens, ou quando eu faço os devocionais, ou aquele domingo que eu preguei para vocês na igreja sobre o tabernáculo, né, eu envio para o pastor André e para outros pastores, né, o material que eu escrevi, que eu falo, que eu digo, para que eles leiam e para que eu não fuja em nenhum ponto daquilo que é certo e a sã doutrina do nosso evangelho. Então, eu achei muito interessante a fala de quinta do pastor André de Timóteo 1. Tá? Inclusive, eu peço para alguns pastores me dar o feedback, que é interessantíssimo, né? E todos eles sempre fazem. Isso é muito bom para mim. Na sexta, a frase que me chamou bastante atenção do pastor é o seguinte: o seu testemunho importa. Né? Na sexta, ele vai dar instruções a respeito à igreja, a importância da oração e o papel das mulheres, mas o que mais me chamou a atenção, o seu testemunho importa, importa aquilo que você faz, aquilo que você serve, aquilo que você é, dentro e fora da igreja. Isso importa muito. Né? No sábado, no caso, vocês tinham que ler o capítulo 3. Capítulo 3 ele fala de duas coisas bem importantes, que é a qualificação de um líder e o motivo da carta que ele escreve para Timóteo. Né?
Dentro desses dois tópicos, né, eu posso dizer com toda certeza que é importante vocês fazerem perguntas para o texto e tentar responder com o próprio texto. Isso vai fazer vocês compreender melhor, principalmente nesses dias que vocês não têm o vídeo para estar. É o caso de amanhã, que vocês também não terão vídeo, né? Não terão vídeo para estar orientando alguma coisa para vocês ali. Então, as perguntas que eu fiz do sábado foi assim, ó, é possível ser servo e não ser pastor, por exemplo, ou líder? Outra coisa que eu me perguntei quando eu li ali é se é possível ser pastor ou líder e ser solteiro. Ser pastor ou líder sem ter filhos, por exemplo. Então são coisas que as próprias textos vai estar respondendo para vocês. Ou qual deve ser o principal foco da igreja. Né? Ele vai estar respondendo lá entre os versículos 14 e 16. Tá? No domingo, ontem no caso, ele falava sobre a instrução a respeito dos falsos mestres, que a gente pode dividir em duas partes. Qual era a descrição dos falsos mestres e qual era a descrição dos verdadeiros mestres, né? E as perguntas que eu me fiz ontem, quando eu estava lendo, era a proibição do casamento, por exemplo, e abstinência de alimentos, que o pastor já falou na quinta-feira, que faz parte da doutrina de Cristo. Se isso faz parte dessa doutrina de Cristo. E outra coisa, qual é a prova verdadeira de alguém ser um ministro fiel? Ele precisa ser velho, por exemplo? Ele precisa ser um ancião? Né? Se você parar para pensar, os estudos dos livros, né, tanto de Lucas, quanto do Atos e quanto as de Timóteo, a impressão que dá é que essa carta de Timóteo está sendo escrita por um bem jovem. Né? Alguns comentaristas até dizem que ele teria em torno de 20 anos, né? Quando ele era já líder da igreja de Éfeso. Né? Então é bem interessante isso. Né? E ele tinha uma reputação de ser piedoso, por exemplo, Timóteo. Então é interessante. E da onde que é tirado isso? É porque a diferença entre essa carta, a data que eles acreditam ser escrita essa carta e Atos, quando foi escrito Atos, essa diferença ali é em torno de 15 anos mais ou menos. Enfim, mas são questões mais textuais. Vamos então para o 1 Timóteo 5? 1 Timóteo 5 vai falar sobre a instrução a respeito das responsabilidades pastorais. Então, é uma instrução para pastores, líderes da igreja, né? E pessoas que almejam também algum cargo de liderança dentro da igreja, né? Então a gente pode se perguntar, por exemplo, assim, como os membros da igreja devem ser tratados ou tratar uns aos outros, né? A responsabilidade da igreja do Senhor de cuidar de todas as viúvas. É outra pergunta que eu me fiz aqui. E quais são as maneiras da igreja honrar, já se a gente está falando sobre a cultura do honra, um pastor, né? Então, o propósito do livro e o contexto histórico, o pastor André já falou, né? Nos dias anteriores, você pode ir lá assistir os vídeos anteriormente, né? E a gente vai tentar se aprofundar um pouquinho mais do texto. Eu vou estar lendo e vou estar tirando algumas palavras para dar algumas explicações dentro daquilo que eu entendi do texto. Então, olha só. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como seus irmãos e as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda pureza. Tá? Interessante aqui algumas coisas. Ele fala, não repreenda asperamente, né? O asperamente, ele está dando uma ênfase na questão, na questão da repreensão, né? Então ele diz para não repreender asperamente, não repreender com muito rigor um homem idoso. Né, que algumas traduções trazem como presbítero, mas aqui não é o presbítero líder da igreja, aqui é literalmente o homem idoso, um homem mais velho.
E ele fala exorte, tá? Exorte, no caso assim, essa palavra grega é o mesmo utilizado, por exemplo, é o parakletos, que é o mesmo usado lá em João 14. Refere-se a estar no lado, tá? Então, como que você vai corrigir uma pessoa mais velha na igreja? Não de igreja, mas mais velha na igreja. Você vai corrigir com mansidão, com calma, não sendo áspero, né? É como ele diz no texto, tratar como se fosse teu pai. Como é que você fala com o seu pai? Você fala de forma branda ou você fala com calma, com mansidão, né? Então são essas coisas que fala nesse 1 e 2, né? Do versículo 3 ao 16, ele vai falar de como tratar as mulheres viúvas. E aí era um problema, porque algumas mulheres viúvas lá na igreja de Éfeso se aproveitava da igreja, né? Se colocava na condição de viúva para ser sustentada pela igreja. Algumas realmente tinham necessidade de ser sustentadas pela igreja, mas outras não. E é isso que ele vai tratar aqui. Olha só, trate adequadamente. Adequadamente é demonstrar amor, né? Demonstrar demonstrar assim, apoiar, né? Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Então isso quer dizer que existia viúvas que não eram realmente necessitadas. O que é realmente necessitadas? Ele vai responder lá no 4. Viúvas que têm filhos, esse que os próprios filhos e netos aprendam a pôr sua religião em prática. Então, realmente necessitadas, liga às mulheres que não têm filhos, não tinham netos, não tinham ninguém, né? Não tinham dinheiro, não tinham pessoas para cuidá-las, para resolver as questões dela. Vamos lembrar que nós estamos falando de 2000 anos atrás, numa sociedade inteiramente machista, onde a mulher que não tinha filhos e nem marido, né, muito menos netos, ela realmente passava necessidade, acabava entrando para a prostituição e assim por diante. Então, é uma sociedade dessa época que estava se tratando esse texto, entendeu? Então ele já exorta, dizendo que as mulheres que têm filhos e netos, que esses filhos e netos põem em prática a sua religião, né? Porque cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido por seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente desamparada põe a sua esperança em Deus. Ó a palavra desamparada de novo aí. Realmente necessitada e desamparada, né? Nós estamos falando de uma viúva que é realmente desamparada. Tá? Mas a que vive para os seus prazeres, ainda que esteja viva, está morta, né? Uma viúva que vive numa forma mundana, imoral, ímpia, ela pode estar fisicamente viva, mas o seu estilo de vida prova o quê? Prova que ela não foi regenerada, que ela está espiritualmente morta. É só você comparar com Efésios 2:1, né? O que é espiritualmente morta. Tá? Dei essas ordens para que sejam irrepreensíveis. Né? As mulheres tinham que ser irrepreensíveis. O que é uma mulher irrepreensível? Né? É que não dá margem para censura, de modo que ninguém possa culpar por sua conduta. Acho interessante no 8 que ele diz se. Essa condição na lógica, né? Eu sou professor de matemática, na lógica, o se, ele poderia ser traduzido de uma forma melhor se fosse assim, ó. Uma vez que alguém não cuida de seus parentes, especialmente da própria família, negou a sua fé e é pior que descrente. Amados, se até os descrentes sabem cuidar da sua própria família, quiçá nós
que somos crentes, que seguimos o Evangelho, que buscamos Cristo como nosso modo de vida, né? A gente tem que saber lidar com a nossa família, né? Principalmente as viúvas, né? As pessoas que não têm outras que possam cuidar dela. Daí ele continua lá dizendo que nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúva, a não ser que tenha mais de 60 anos. Essa 60 anos era considerado, na cultura do Antigo Testamento, a mulher que já não poderia ter filhos. Lógico, não podemos esquecer de Sara, Abraão, né, que foi uma intervenção divina ali. Mas, principalmente, ele vai indicar algumas questões mais para frente no texto ali que vai estar se referindo a essas mulheres, né? Ele vai dar algumas indicações, né? Observe ali, ó, ele está dizendo assim, ó, não inclua nessa lista, no 11, né? Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sexuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação para si por haverem rompido com seus compromissos. O que acontecia? Uma mulher viúva, jovem, né, com menos de 60 anos, ela se colocava à disposição da igreja, né? Quando ela fazia isso, ela se comprometia não só com a igreja, mas com Deus, que ela ia se dedicar inteiramente para a obra de Cristo. São esses versículos que justificam, por exemplo, as freiras, né? Que eram mulheres que se dedicavam inteiramente para Cristo. Tá? Mas Paulo, em outras cartas, já fala que se você não consegue se manter como ele, que possivelmente era solteiro, ou viúvo, ou separado, né? Porque, enfim, se você não consegue se manter como ele, né? Sem mulher, que você case. E isso ocorria para as mulheres também. Né? Se ela não consegue superar os seus desejos sexuais, né? Então que case. Né? E interessante que ele fala assim elas trazem condenação para si. Por quê? Porque se você dedicou a sua vida, você disse que se dedicou a sua vida para Deus, para Cristo, né? Você não poderia desmentir ou quebrar essa promessa, esse compromisso. Né? Por isso que ele diz, para não trazer condenação para si mesmo, por haver rompido o seu primeiro compromisso. Tá? Daí ele vai falar da questão de fofoqueiras, que são indiscretas, falam coisas que não devem, enfim, tudo que ele justifica lá anteriormente, nos capítulos 2 e 3, que ele fala das mulheres ficarem em silêncio, que há um debate muito grande referente a isso, né? Que não é o meu ponto principal aqui nesse texto. Ok? Daí ele continua assim, 14. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não dê ao inimigo, ou Satanás, motivo para maledicência, né? Lá em 2 Timóteo ele já vai colocar o quê? Que essas mulheres ociosas, os falsos profetas se aproveitavam dessas mulheres, né? Se aproveitavam, então por isso é que ele dá essa condição aí. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir Satanás, é o que ele diz na 15. Se uma mulher crente tem viúvas em sua casa, deve ajudá-las. Uma mulher jovem, acredito aqui, né? Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Não podemos esquecer aqui do livro de Ruth, nesse versículo, né? Um livro que fala de duas mulheres, né? Ruth e Noemi, que ficam viúvas, uma é a sogra e outra é a nora, né? E a nora, ela dá uma excelência, ela demonstra uma excelência de amor para a sua sogra, cuidando dela, né? E ela vai lá e encontra Boaz. Eu acho que vocês conhecem muito bem a história, né? Até mesmo que foi já falado sobre essa história aqui
nos nossos devocionais. É muito interessante essa história e a gente não pode esquecer disso, né? Que nós temos as viúvas mais jovens, no caso, né? A nora cuidou da sogra e Boaz, que representava tipicamente Cristo, né? Acaba resgatando ela, assim como Cristo nos resgatou, né? Do pecado e do inferno e da morte eterna. Bem, na continuação, o texto do 17 ao 25, ele vai falar sobre os presbíteros. Agora, não é os mesmos presbíteros que as versões antigas falam lá do versículo 1. No versículo 1 fala sobre presbíteros, né, nas versões antigas. Na NVI, que a gente utiliza na igreja, já trata da questão do homens mais velhos, mas aqui o presbíteros ele está indicando literalmente pastores. Né, líderes, pastores e assim por diante. Olha só o que diz. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra ou duplos honorários. Bem, aqui existe muita discussão referente a isso, se seria 2 salários, enfim, tinha que ganhar em dobro que os demais, né? Mas eu, sinceramente, com todo temor e eu acredito que seria as duas condições, o salário, porque depois ele vai dizer que a escritura diz que não amordace o boi enquanto ele está debulhando o cereal, né, e que o trabalhador merece o salário, vai dizer lá no 18 isso, mas seria a honra também da cultura de honra, de você honrar os líderes. Lembre que Timóteo, ele tinha, né, ele era muito novo aqui, e existiam pessoas mais velhas de idade na igreja. Né? Na cultura judaica, a pessoa só poderia ter um cargo de liderança após os 30 anos. Né? E Timóteo possivelmente não tinha essa idade nesse momento. Né? Mas aqui ele fala para os presbíteros. Então, Timóteo comandava os presbíteros da região. Né? Então ele estava falando que os presbíteros tinham direito à dupla honra, não só a questão ser sustentado pela igreja, né? Mas também a honra, da cultura da honra, de você entender que ele é seu líder espiritual, ele está acima de ti perante ao processo, e também ele é responsável por aquilo que tu faz. Né? E que nós vamos ver mais no final desse capítulo aí, isso bem claro. Tá? Eu já falei ali no 18, 19 que o trabalho, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, que é uma indicação lá em Deuteronômio 25, né? Ele vai tratar de que, no contexto da época lá de Deuteronômio, seria literalmente, né, ele estava usando uma simbologia que você não deixa de dar o alimento para aquele que está trabalhando principalmente na obra, né? O salário, no caso aqui, porque ele vai dizer, o trabalhador merece o seu salário. Olha como ele já faz a mesma escrita que está lá em Lucas 10. O trabalhador merece o seu salário. 19, ele trata o seguinte: não aceite acusações contra um presbítero, a não ser que for de 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais não também temam. Aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa. Primeiro, esse 2 e 3 testemunhas no contexto da época, né, para que não seja uma questão de inveja pessoal de uma pessoa, enfim. Né, eu não gosto dele como líder, eu vou falar com o meu pastor para tirar ele de líder e botar eu lá no lugar. Né? Então tem que ter mais testemunhas, né? Não basta só a tua palavra na situação, né? E os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais temam. Aqui a gente não pode esquecer que tem que ser repreendido em público, mas dentro do pecado público que eles fizeram. Né? Tem muita gente que leva ao pé da letra aqui, o pastor pisou na bola, não, tem que repreender ele em público, coisa e tal. Não é essa cultura da honra que nós estamos aprendendo na igreja. A cultura da honra não,
Tipo assim, quando você for elogiar, elogie em público. Quando você for criticar, chama no cantinho. E olha só, eu acho que isso. Será que a gente não pode corrigir isso, né? Então, nem todo pecado tem que ser exposto em público, né? É muito complicado aí, certo? 21 ele fala assim, ó, agora é Paulo para Timóteo, né? Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que seriam nós, né? Aqui procurem observar essas instruções sem parcialidade e não faça por favoritismo, né? Então não devemos ser parcial, imparcial, né? Não, ele é meu amigo, não, quer dizer, aconteceu, vamos corrigir, vamos fazer isso como deve ser feito. 22. Não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro, né? Do 22 eu quero pular direto pro 24. Por quê? Porque o 23 parece que não faz parte. Observe, ele vai falar sobre uma questão de saúde de Timóteo. Então, vou ler do 22 direto para o 24. Olha só, não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos ao julgamento, ao passo que os pecados dos outros manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não são não podem permanecer ocultas. Então observe que parece que o texto ele pula mesmo 22. O Paulo parece que faz uma paradinha, fala sobre uma questão de saúde, mas a gente não pode esquecer que em um capítulo ou dois atrás, Paulo fala sobre a questão da bebida. Né? Então, eu acredito que ele coloca aqui, tipo assim, eu estou falando sobre a bebida ou sobre pecados não posso esquecer que Timóteo tem um problema de estômago. Ô Timóteo, não esquece de tomar um gole de vinho junto com a sua água, que eu já vou explicar por quê. Mas eu quero voltar ali na questão exorto solenemente diante de Deus e pular lá para baixo. O que acontece aqui? Né? O que acontece? Ele fala assim, ó, não impor, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, não se precipite, ou seja, não dá de a gente escolher um novo convertido como líder da nossa igreja. Não tem como. E se você, quanto pastor, quanto líder, escolhe alguém que é novo convertido, pelo que dá a entender ali, ó, não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro, você é responsável por aquilo que ele fizer. Então por isso que ele fala, não se precipite. Teste primeiro, né? Anteriormente, os capítulos anteriores, ele fala quais são as referências de um pastor, de um presbítero, né? Então, não se precipite, vai devagar, tá? Vai devagar, né? Porque alguns pecados eles são evidentes, aparecem na hora, mas alguns só vão aparecer depois. E aí, o que você vai fazer depois, né? Então, não se precipite. Então, falando da questão do vinho, não continue a beber somente água. Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago e as frequentes enfermidades. A gente não pode esquecer, eu não posso tirar do contexto que está aqui, certo? Se está aqui tem algum motivo, né? Possivelmente alguns pastores estavam bebendo, né? E por isso que ele exorta lá, bebendo muito vinho, né? Por isso que ele exorta lá anteriormente, no capítulo 2 ou 3, se eu não me engano, não lembro bem, sobre a questão de não beber, né? Não se embriagar. A gente sabe que a gente não pode se embriagar, né? Mas aqui ele está dizendo o beber vinho como um remédio da época. A gente não pode esquecer que Deus ele instrui a mente humana, né,
sobre a questão dos medicamentos. Observe, tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Até hoje a gente sabe que é indicado um cálice de vinho, né, o coração, por exemplo, numa refeição, não em todas as refeições, né, em uma refeição. Então, e é um cálice, né, cálice, não um cálice, né, que cabe 1 litro de vinho. Né? Então, assim, são essas questões, eles estão falando pontualmente como um remédio. Ok, para finalizar, então, quais são as conclusões que a gente pode tirar daqui, né? Dos ensinamentos de Paulo, desses ensinamentos para Timóteo, como tratar as viúvas, principalmente aquelas que permanecem solteiras, mas se alguma tiver que casar, né, que faça preferencialmente com cristão, para não se colocar em julgo desigual, né, como a gente já viu anteriormente. Ele também ensina que os anciões merecem dupla honra, né? No meu entendimento, essa dupla honra seria a honra da cultura da honra, né? De estar trabalhando, né? Na obra, né? Na obra de Deus, ensinando e pastoreando. Lembra-se que nós temos pastores mestres e pastores, né? Que ensinam, né? Então são diferentes aí. Também eu acredito que a gente pode tirar como conclusão com a relação do pecado, né, de que a gente pode escolher tratar o pecado com amor, né? Vemos também a questão curiosa da questão do vinho em relação a Timóteo, né, que seria uma relação com o estômago. O Paulo indica o vinho aqui como misturado com água, como uma forma de remédio, né? Não para que ele se embriague ou assim por diante, que é um problema estomacal que possivelmente esse pastor jovem tinha, né? De uso medicinal, né? Como até hoje a gente viu. E por fim, o Paulo ensina mais uma vez que a gente deve ter cuidado na hora de eleger os nossos líderes, dizendo que muitas coisas acontecem quando a gente conhece as pessoas e outras apenas no futuro. Então, que nós como igreja possamos ter esse discernimento de escolher as pessoas que vão influenciar outras pessoas, né? Não sejam escolhas né, sem critérios de Deus aí. Tá bom, gente? 32 minutos de vídeo, me estendi um pouquinho aqui. Eu quero agradecer mais uma vez por todos que assistiram, seja agora, seja depois, seja na velocidade 2.0, enfim, não me importa. Eu quero agradecer a todos vocês que têm. Eu espero que tenha sido esclarecedor o que eu falei para vocês aqui. E desde já peço que Deus abençoe todos vocês aí. Eu gostaria de orar mais uma vez. Pai, Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que eu pude falar da Tua palavra, Senhor Deus. Te peço em nome de Jesus que o Senhor vá por essa mensagem e encha cada coração com o Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Porque é Ele que vai ministrar e dar entendimento e discernimento para cada uma dessas pessoas que estão assistindo nas suas TV, celulares, smartphones, né, e assim por diante. Te peço em nome de Jesus que todas as pessoas que botaram algum pedido de oração no chat sejam atendidas, que nós, quanto igreja, possamos estar orando um pelo outro, Senhor Deus. E te peço em nome de Jesus que o Senhor conforte corações, Pai. Quero agradecer também a todos que estão indo, né, ou vieram já, se estão assistindo depois da nossa obra da Casa Nova, Senhor Deus, que o Senhor retribua ricamente todas as pessoas que estão contribuindo de uma forma ou de outra na construção daquilo que será, com certeza, abençoador para a nossa cidade, Senhor Deus. Te peço em nome de Jesus que o Senhor continue ministrando em nossos corações, Pai. Te peço em nome de Jesus que o Senhor continue indo em cada casa, Senhor Deus, trazendo cura, libertação, bênção, Senhor Deus. Que cada um que possa estar sofrendo de alguma forma, seja uma questão física, espiritual,
Senhor Deus, que o Senhor traga cura, e traga discernimento, que essa pessoa entenda que somente Deus, por intermédio do seu Filho Jesus, pode curar, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço por tudo que o Senhor fez e faz na nossa vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Amados, então, até a próxima vez. Não sei se vai ser esse ano, o ano que vem, que eu vou fazer um devocional, ou pregar, ou falar de Deus para vocês. Mas agradeço profundamente tudo que aconteceu nesse ano aqui. Até mais, valeu, tchau, tchau para vocês, valeu.